Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje a minha convidada é a Daiane Sartori. A Daiane é empresária, mas ela é, na realidade, vendedora, uma grande vendedora. Daiane, explica pra gente. Primeiro, seja bem-vinda. Muito obrigada. E explica essa história de ser empresária e vendedora. Bom, eu acho que a minha vida inteira eu sempre me vendi muito bem. Sempre soube me posicionar em todos os negócios que eu queria entrar. Quando eu saí de CLT, que eu resolvi empreender, eu empreendi alguém me oferecendo um negócio. Legal. Que eu tive uma história na Weezer, né? Que querendo ou não, o meu começo. Começou na Weezer? Na verdade, começou com remédio. Legal. Começou numa videolocadora, né? Onde eu... Quantos anos você tinha? Eu tinha 13. 13 anos. Eu trabalhava, alocava filme, meio período. Uhum. Eles eram amigos da minha mãe. Me ofereceram, falaram pra minha mãe, né? Nossa, sua filha fala bem, sempre muito comunicativa, pra frente. Por que ela não vem trabalhar meio período? E aí, a videolocadora nunca tinha, tipo, pessoas que faziam a parte da venda em si. Tipo, indicar mais filmes para que as pessoas alocassem, fizessem a locação. Na época era fita VHS. Faz tempo, né? Faz tempo. Tem a intenção de vender, né? Sim. E aí eu comecei a crescer, né? Bater meta de locação. Que legal. E eu entrei depois num escritório que vende ordenha. Ordenha. Tá. Ordenha e sêmen, na verdade, para inseminação artificial da Lagoa da Serra de Sertãozinho. Perfeito. E eu só trabalhei com homens mais velhos. Então, eu tinha 16 na época. Esses homens tinham 50, 60 anos. Imagine uma menina perto dos monstros ali, que já tinham aquelas habilidades de venda, que sabiam as técnicas e que eram bem diretos, para não falar uma outra palavra. Diretos e não tinha paciência com uma menina jovem. Só que o meu patrão, que era o Roberto, que me contratou, ele via muito potencial em mim, nessa questão comercial. E tinha lá clientes abandonados, que não era feito contatos, né? Tipo, vendi e acabou. Sim. Não tinha aquele pós-venda. Era sempre a venda para estruturas novas, né? Cliente novo, ou aqueles clientes que eram clientes grandes, e eles focavam nisso. Sim. Eu fiquei com os pequenininhos. Deram pra você, cuida disso aqui. E faz aí uma ligação de telemarketing, tipo um pós-venda, secretária ali, fazendo as ligações para os clientes. Eu não sabia, eu não tinha um script, eu não sabia falar, tipo assim, cara, mas eu vou falar o quê? Eu não entendo do negócio deles, né? Aí eu comecei a olhar os catálogos, cada borracha, o tamanho, porque mudava de ordenha para ordenha. E eu falei assim, já que ele vai me pagar X a mais pra fazer isso, vou fazer. No começo tinha um medo de falar no telefone, nossa, porque eu ligava e é um pessoal que não tem muita paciência, porque é o pessoal de sítio, de fazenda, um pessoal mais velho. Mas aí eu ia com o meu jeitinho e com a minha voz, que sempre foi muito fina, doce, acho que parecia uma criança, né, do outro lado do telefone. E as pessoas me ouviam. E mesmo porque você tinha 16 anos, é isso? 16 anos. E eu comecei e o negócio foi que eu fiquei 3 anos e meio nessa empresa. E aí depois eu fui para uma outra empresa, a Gopina, de ferramentas. Tipo, eu tive só assim, as minhas experiências no começo foram diferentes. E interessante porque assim, né? Então, desde os 13 anos, você se propôs a trabalhar jovem. Né? Jovem. Criança, 13 anos, criança. Né? E você fazia adolescência para juventude, você estava trabalhando com vendas. Então você ainda já nasceu nesse processo de venda, praticamente. E hoje, né? Posso falar que a minha profissão foi determinada, eu acho que desde quando eu nasci. Eu sempre fui líder de escola, sempre em teatros, todo mundo tinha medo. Eu fui a Emília, inclusive, muito tempo do Barro Serra. E eu queria ter feito teatro, investido nessa carreira, mas não fiz. Tá. E eu acho que eu nasci. Essa questão de sempre estar vendendo alguma coisa, sempre estar no meio comercial. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas do que eu. Legal. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Mas você acha que a venda é algo que você aprende, ou que é instruído, é treinável, ou é mais para um dom?
Eu acho que existe o dom de pessoas serem mais comunicativas, já terem ali o time do negócio, mas eu acho que tem que se desenvolver. Porque se você não se desenvolver, as coisas mudam, né? Sim. Existe a questão da objeção, né? Quando o cliente te fala, não, se você não estudar, todo mundo acha que ser vendedor não deu nada certo na vida, eu tô sendo vendedor, né? É verdade. E não é isso. Eu escolhi ser vendedora, eu escolhi essa profissão, porque eu tinha amigos, só para você ter uma noção, que ficaram tempos na faculdade, engenheiro, por exemplo. Eu fiz engenharia. Não conseguiam entrar para o mercado de trabalho, faziam, tipo, estágio, e eu, como vendedora, ganhava mais do que aquele meu amigo engenheiro. Então, eu posso dizer que a área comercial, para quem gosta de gente e acha que vendas não é aquela profissão de gente frustrada, porque não fiz nada na vida, não deu nada certo, vou vender. Não é assim. Vendas, você tem que ter carisma, você tem que gostar de pessoas, você tem que saber lidar com os nãos, porque você leva muito não. Leva mais não do que sim. Mais nãos do que sim. E mais, você às vezes é maltratado. Uma venda por telefone, quem é telemarketing sabe, né? Uma venda por telefone, o cara fala, cara, não me liga mais, o que você tá me enchendo o saco? E eu tive, né, essa experiência, eu passei muito por isso. Mas eu já não falei que não é pra você ligar mais pra mim? Mas é que eu não quero te esquecer, você tá aqui, talvez não era o momento pra você lá no passado, mas agora é. Então, a minha vida sempre foi isso. E a venda de rua, né? A venda de impacto, eu vendi curso de inglês em vários lugares, que você chegava em um determinado lugar, por exemplo, junto com a sua equipe e perguntava, você já fala inglês fluentemente? Não, e por que você não tá cursando? Eu não tenho dinheiro, mas geralmente as pessoas falavam assim, eu não tenho interesse, mas você não tem interesse porque você não acredita que um segundo idioma pode mudar a sua vida, ou por outros fatores. Porque eu não tenho dinheiro. Interesse você tem, é que nesse momento você não tem dinheiro. Então, nós fazíamos uma venda de impacto ali, né? Com máquina de cartão, com o carro da escola para levar a pessoa até a escola para ela acreditar que ela não estava sofrendo um golpe. Você pegava a pessoa ali na rua, onde ela estivesse, o carro da empresa e levava até a unidade. E levava ela até a unidade. Legal. Nós fazíamos faculdade, nós fazíamos porta de escola, nós fazíamos centro da cidade. E aí, desde a geração, porque a minha venda sempre foi assim, as empresas que eu trabalhei. Eu construo a carteira, então eu gero o lead. Sim, o que é lead? Né, o contato do cliente. Contato do cliente. Então eu gero o contato do cliente, eu atendo, eu faço uma primeira comunicação com ele em relação a agendar uma visita ou a falar do meu produto. Aí marco um agendamento, ou falo com ele pessoalmente, isso dentro do lugar que eu estivesse ou ir até o cliente. Então eu aprendi a vender assim. Perfeito. E aí, ir até o cliente é você dominar o teu produto e saber posicionar ali aquilo que o cliente precisa. Então, a minha história, essa construção de venda sempre foi assim. Desde aprender a entrar num lugar que não tivesse carteira de clientes para mim, e eu tivesse que começar do zero. Eu ter que gerar ali o começo da minha carteira, conquistando novos contatos, trazendo esses contatos para o negócio, tendo o primeiro contato com ele por telefone, e a partir daí começar uma comunicação para vender aquele determinado produto ou serviço. Sim. Então, sempre foi assim. E olhando tudo que você está me falando, né, os vários segmentos profissionais que você... vários mercados, diferentes mercados, só que a função vendedora, né, ela está presente em todos os mercados. Sempre você tem que vender alguma coisa, senão a empresa fecha. Sim. Certo? E, então, eu posso dizer que o seu trabalho, a sua expertise, ela se adapta ou é a necessidade de todos os mercados, praticamente. Né? Se não de todos, mas pelo menos a grande maioria do que a gente tem acesso de forma prática. E para você se manter nesse mercado e conquistar os seus objetivos, bater as suas metas, quais foram as habilidades que você desenvolveu? O que você teve? Se é paciência, resiliência, o que é? Bom, em vendas, resiliência, paciência, né? Controle, eu acho que emocional, porque, querendo ou não, o vendedor, ele recebe muitos nãos e ele é julgado muitas vezes de escanteio. Às vezes ele não tem um cara que é um gerente, um líder, ele tem um gerente, mas ele não tem um líder. Aí o cara não desenvolve a equipe
e aí ele tem que ir por conta própria. Já aconteceu muito isso comigo. Porque a maior parte das empresas que eu entrei, acho que todas, todas, eu posso falar que todas, com exceção da Gopina, que era ferramenta, eu era caixa, quando não ia atender no balcão, mas com exceção da Gopina, todas as outras empresas que eu trabalhei, eu saí de vendedora para gestora comercial. Então, eu crescia muito rápido. Eu trabalhei com toner na Microlaser, todo mundo deve conhecer, era muito famosa no mercado. Era um grupo muito grande, que a matriz era em Campinas, e eu trabalhei em São José do Rio Preto. Os meus clientes eram clientes de empresas gigantescas, assim, o frigorífico pra frente de Fernandópolis, Estrela do Oeste, do Vadão, foi cliente nosso. A demanda dele de questão de toner, impressora, depois que eu entrei, aumentou bastante. E quando eu saí, o meu patrão, na verdade, falou assim, poxa, você tá saindo, né? Mas eu saí para entrar numa área promissora, que era o remédio. Realmente a indústria farmacêutica é uma indústria fora do padrão, né? O remédio, o material médico hospitalar, tanto que eu tinha clientes que eram inadimplentes nesse ramo. Só que pelo relacionamento, eu falo, venda é muito relacionamento. Se a pessoa não tem um relacionamento com você, é muito difícil que você construa aí alguma coisa, porque eles pagavam, tipo assim, vamos colocar esse fornecedor na frente, uma Santa Casa, por exemplo. Vamos colocar esse fornecedor aqui na frente, porque sempre quando eu vendia, eu criava um relacionamento com o comprador. Não vendia, tipo, entrando com propina, ou entrando, vou te dar uma comissão, não. Eu vendia porque o meu produto era bom, tinha um posicionamento legal em relação ao preço no mercado, e com isso, ele era atendido, ele poderia me ligar num domingo, se faltasse soro, por exemplo, para ele, que eu ia dar um jeito da segunda-feira estar lá. Então, esse relacionamento, por exemplo, se faltasse dinheiro, eles me colocavam ali, porque eu deixava claro, se você não pagar, eu não recebo. Isso é muito... Eu ouvi você falar também, assim, eu vou pensando, né? Eu falo que eu sou a parte a maior vantagem aqui, porque eu fico aprendendo sobre a experiência das outras pessoas. E quando eu perguntei da habilidade para você, a palavra relacionamento surgiu. E vender, então você falou relacionamento, né? E criar relacionamento, a gente não cria do nada. Precisa de tempo, desenvolver, e precisa de verdade também. Porque nenhum relacionamento você consegue construir sem verdade. Ele desaba e acaba, né? Por isso que eu posso te dizer que eu sou vendedora. Por quê? Porque eu me vendo muito fácil. E as pessoas confiam em mim muito rápido. E é de mim isso. Eu sou o que eu sou. Não tenho nada a perder. Porque eu venho de uma família, na verdade, de mãe solo, né? Com um irmão. Na verdade, eu tenho um irmão por parte de pai, mas vi uma única vez. E tenho meu irmão, que é por parte de pai e mãe. Mas eu e meu irmão, foi criado sem pai. Então, a minha mãe, ela tinha que trabalhar dia e noite para poder sustentar a gente. E eu venho da fase, sabe aquela família que já teve dinheiro, mas eu não peguei essa fase. Eu peguei só a parte pobre. Só a história. Só a história e o nome. Às vezes a pessoa falava, mas foi dono da cantina do Baú Serra, foi dono da Portela, bem antigo, né? É igual o feitiço que tem aqui em Rio Preto, os mais velhos vão conhecer. Então, só que o meu avô, ele perdeu muito dinheiro com esse negócio de mulher, sabe? E acho que muitas famílias, né, já passaram por isso. Então, todas as famílias têm as suas histórias de perca de dinheiro, né? E na minha família teve muito, e teve questão da própria família ali, brigar por conta de dinheiro, foi terrível. Então, eu nunca tive nada. Tudo que eu tive, eu posso falar que tudo que eu conquistei na minha vida, fui eu. Não foi minha mãe não... A minha primeira faculdade que eu fiz, fui eu quem paguei, o cursinho, porque minha mãe falava assim, você tem que estudar. E eu falava, gente, mas eu tô na área comercial e eu ganho dinheiro com isso. E, tipo, eu fui desenvolvendo as habilidades, claro. Depois eu fiz um curso de oratória. Porque eu falei, não sei se eu sei falar, deixa eu ver aqui. Eu sempre fui de falar muito com as mãos. Legal.
E eu falei, eu tenho medo de falar para muitas pessoas, então eu vou buscar esse curso de oratória. Então eu fiz curso de oratória, só que eu nunca fui, assim, aquele tipo de pessoa que gostava de estudar. Eu sou uma pessoa extremamente culta, eu leio muitos livros. Não, eu só leio o que me interessa. Por exemplo, se eu precisava saber de economia dentro do meu negócio, eu corria lá para aprender sobre economia. Se eu teria que falar, por exemplo, às vezes eu ia sentar numa mesa, que eu ia falar com pessoas que tinham muito conhecimento, eu já estudava ali o mercado. Bom, pode surgir esse assunto. Eu já tenho que falar sobre o meu produto, e aí, se surgir esse assunto, eu vou estudar sobre esse assunto. Mas eu nunca fui, assim, de falar, Daiane, ama literatura, essas pessoas que gostam de ler. Sim. Não, eu li o quê? Aquilo que me trazia retorno. Então, por exemplo, eu sabia que eu tinha que desenvolver as habilidades das objeções. E que eu não ia aprender isso numa faculdade, porque eu fiz gestão comercial. E é muitos números, por incrível que pareça. Tem economia, administração, né? Você vai aprender, na verdade, ali o conteúdo. Mas a prática é a vida, não tem jeito. Então, o que eu lia? Eu lia aqueles argumentos que eu precisava pro meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu perdi uma venda, e até um conselho que eu sempre dou para um vendedor, e eu não sabia a resposta, eu ia lá e pesquisava. Peraí, o cara me falou isso, eu não sei responder, não sei virar a linha de raciocínio ou a mente dele, ou contornar essa objeção. Eu procurava pelas respostas, e aí eu colocava, claro que dentro de mim aquilo, e me colocava para aquela pessoa, porque eu falava, bom, isso eu não vou, nunca mais eu vou perder uma venda, porque alguém me falou isso. Perfeito. Então eu desenvolvi as minhas habilidades através das próprias coisas que eu passava no meu dia a dia. Isso como vendedora. Como liderança, eu falo, a liderança a gente aprende mesmo com pessoas. E agora, vamos lá, você já mostra essa questão desse processo de autodidata, certo? Então você, apesar de ter feito seus cursos, identifica na realidade que você precisa continuar se aprimorando, estudando. Sim, por causa do mercado. Exatamente. E ao mesmo tempo vai resolver problemas específicos quando eles surgem. Sim. Então surgiu um problema, eu vou lá e tenho que resolvê-lo imediatamente. No caso, é uma objeção que você não conseguiu contornar. Perdão. E a objeção ela faz parte do universo do vendedor o tempo todo, né? Que é a negação do cliente. Falar ou não. Do falar ou não. Então... O cara às vezes até quer, às vezes. Ele quer, o cliente quer, mas ele não fala assim. Mas ele luta por... de primeiro instante. Parece que é uma coisa natural, né? Sim. E até, né? A gente entende que é natural, um processo de defesa até. E parte do processo do vendedor é mostrar que ele pode confiar na gente e naquilo que vai ser entregue como serviço. Mas um ponto em que eu quero trazer para essa conversa, né? Ouvindo você falar. Você tem um perfil específico, tá? Um perfil que agarra um problema, né? E vai para frente, quer resolver o problema. Não deixa um problema para depois. Tá? Então, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi você falando, você faz isso. E isso é muito uma característica sua, é possível aprender sobre isso, e isso resolve muito bem a vida do vendedor. Mas quando você muda de função, como uma gestora, né? Muda as atribuições. E o olhar. E o tipo de coisa que você tem que fazer. Alguém tem que bater meta de venda, agora você tem que bater meta dos seus vendedores, né? Como é que você muda isso? Você depende das pessoas. Como é que você muda isso, então? No meu começo da minha carreira de liderança, quando eu fui a primeira vez gerente, eu fui supervisora, depois eu fui gerente. E depois eu sempre fui gerente. O que acontece? Eu nunca fui uma gerente boazinha. Por quê? Eu tinha, sim, fora da escola, amizade com praticamente, ou fora do negócio, praticamente com todas as pessoas que eram da minha equipe. Só que a minha equipe, ela sempre estava ciente que jogava limpo. A meta é essa e o resultado é esse. Então, a gente trabalhava com uma média aí de porcentagem. É todos os meses que a pessoa vai bater, o vendedor vai bater a meta? Não. Entendo isso. Mas muitas vezes a empresa não. Entendo, mas não aceito. Né? Aí você tem que, claro, criar estratégias para que o time chegue naquele resultado juntos para poder entregar aquilo que a empresa busca. Okay. Então, o que eu sempre fiz? Eu contratava uma pessoa, eu desenvolvia, eu sempre trabalhei com pessoas que não sabiam nada de vendas. Legal. E ensinava
tudo que eu sabia. Era uma pessoa ou outra que a gente pegava ali com expertise na área comercial, que tinha vícios, que é difícil muitas vezes você tirar, porque às vezes não conseguia se adaptar com o estilo que a empresa buscava, como a venda acontecia. Então, ela tinha ali, né, alguns preconceitos que é mais difícil você tirar do que uma pessoa crua. Então, sempre quando eu contratava e que essa pessoa vinha pro meu time, eu já era bem direta com ela. Olha, não bateu meta, 2 meses consecutivos, tá fora. Tem a regra do jogo. Por quê? O cara, quando ele quer, quando ele tem objetivos, quando ele quer crescimento pessoal, quando ele quer dinheiro, eu sempre falo, o vendedor ele tem que ser ambicioso. Se ele não tiver ambição, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É diferente de ganância. Exatamente. Se ele não tiver ambição, se ele não tiver propósito, ele não vai ficar na área comercial. Então, as pessoas que, por exemplo, desistiam muito fácil, ou eu ouvi muito não, você já via que no semblante dela, ela já desmotivava, esse cara é um cara que ele não serve para área comercial, porque ele tem que engolir muita coisa para poder ter o motivacional dele ali, né, em alta performance. Inabalável, né? Para ele poder conseguir atingir um resultado. Então, como gestora, dependia os números de mim? Depende. Eu desenvolvia as pessoas, jogava limpo, treinava. Sempre que via alguma coisa errada, faz isso, que você não tá no caminho certo. Só que eu sempre fui uma líder que dava o exemplo. Então, por exemplo, se eu tinha que fazer alguma ação comercial no negócio, que era num sábado, num domingo, eu não mandava minha equipe sozinha, eu ia junto. Então, eu tava ali do lado deles para mostrar, tô aqui com vocês. Depois, o que a gente vai fazer na hora que a gente chegar dessa ação comercial? Entrar em contato com os clientes para gerar a venda e o resultado. Então, eu posso dizer que todas as lideranças que eu tive de empresas diferentes, diferentes segmentos, por isso que eu falo, a pessoa quando ela é líder, ela é líder. Quando ele é vendedor, ele é vendedor. Ele pode ser um vendedor e se tornar um líder? Pode. Só que ele tem que ter essa visão de mudança de chave. Porque quando eu sou vendedora, eu vou depender dos meus resultados. Sempre fui assim, quero ser a melhor e ninguém é melhor do que eu aqui. Quando chegar numa convenção, eu quero o meu nome lá. Quando eu entrei na área da educação, que eu não sabia nada, porque eu vendia produto, né? Sempre foi produto. Uma vez serviço, mas sempre produto. Quando eu entrei na área da educação, que eu vendia sonho, que eu vendia mudança de vida, eu mexia com o emocional das pessoas. As pessoas, elas precisam entender, porque elas saem dali assinando um contrato de, no mínimo, a Weezer, por exemplo, é 2 anos. Hoje eu levo pro meu negócio, eu faço contrato de 2 anos. Na verdade, 25 meses. Por quê? Você não consegue, no serviço, entregar algo muito rápido. Você precisa explorar ali muitas ferramentas para o cara ter o resultado. Um segundo idioma, então, a gente falando de 2 anos é pouco, tá? Mas já é um começo. Então, todos os contratos que eu sempre fiz no serviço, eu sempre deixei bem claro para a equipe e para o meu cliente. Se você estiver aqui esperando que você vai aprender ou vai comprar um serviço e ele vai acontecer da noite pro dia, como assim, joga a varinha mágica, aconteceu? Não é assim. Tudo tem o seu tempo e não depende só de mim. Hoje eu tô te vendendo isso, com todos esses benefícios, só que é 50% a minha parte e 50% a sua parte. E você falou do inglês. Como que hoje o inglês está na sua vida? Bom, eu sou uma das pessoas que tenta... Do speak English? Um pouquinho. Eu poderia falar I don't know por quê. A fluência, hoje... Certo. Eu passei por 2 bandeiras, mas eu já conheci outras. Então, por exemplo, eu não posso falar... Eu tenho um vocabulário, mas eu não posso falar que eu sou uma fluente na língua inglesa. Por exemplo, se dentro de uma situação, né, você me perguntou, do speak English, eu posso falar que eu não falo inglês do jeito que eu poderia estar falando. Por quê? Eu sou uma pessoa que já tentou muito. O método
que eu vim, que é um método que traduzia, por exemplo, que usava a nossa língua nativa a nosso favor para poder aprender outro idioma, me deixou, não tô falando mal, tá, da empresa que eu trabalhei, mas são metodologias diferentes. Sim. Me deixou um pouco presa no quê? Na tradução. Tá. E aí, o que acontece? Eu mudei para o CNA. Desde o primeiro instante, é tudo em inglês. E aí, você vivencia aquela situação na prática. Então, por exemplo, não existe palavras, não existe frases prontas, igual numa bandeira que eu trabalhei e hoje no CNA. Sim. Primeiro você conquista o vocabulário, né? Do vocabulário você aprende a formar uma frase e dentro dessa frase você aprende a formar um discurso. Então hoje, por exemplo, Daiane, quantas vezes você já começou e parou? Milhares. Até as minhas coordenadoras falam, cara, mas você vende inglês, você vende um produto, você vende serviço. Falei, vendo, sei da importância. Sei que se hoje eu já estivesse fluente, eu estaria em outro patamar na minha vida. Legal. Por quê? Quando eu busquei a educação, a língua inglesa, não foi para trabalhar. Eu entrei nessa empresa buscando falar inglês porque eu tinha um sonho de morar fora. Eu não queria mais o Brasil, eu ia participar de um processo de trainee, era para os Estados Unidos, só que precisava de um inglês ali no mínimo intermediário. Então eu entrei na Wizard com o intuito ali de aprender um segundo idioma e aí automaticamente aconteceu a contratação, tá? Entendi. Mas eu estava em um outro trabalho, fui morar numa outra cidade. Era um outro momento, inclusive. Era um outro momento. Só que quando eu entrei, né, para vender educação, eu falei, cara, isso não é para mim. Eu não sei vender isso, não tem nada a ver com o meu perfil, o salário era baixo. Eu falava, vou ter que conquistar muito, vou ter que vender muito para conquistar um salário bom. Mas não, isso aconteceu rapidamente. Em 4 meses eu fiz 140 matrículas, nos meus primeiros 4 meses. Que é bastante alto. Sim, ganhei uma moto, inclusive do próprio, da minha franqueada, que na época ele recebia o parabéns do seu Carlos Wizard numa palestra que ele veio fazer aqui em Rio Preto. Posso falar que esse cara é um dos caras que foi um dos meus mentores. Legal. Eu considero, por mais que eu esteja hoje numa outra bandeira, o cara é fera. É um CEO que você pode falar assim, ele tem muito para contribuir para o teu crescimento profissional e pessoal, tá? Não só profissional, mas pessoal também. Então, eu vou levar ele para minha vida. A experiência que eu tive de trabalhar nessa marca é uma marca que me fez crescer muito. Me trouxe muito, assim, da minha vida hoje, da minha carreira, de questão de potencial, me agregou bastante. E a língua inglesa, realmente... hoje a gente vê eu já vi pessoas desesperadas de baterem na minha porta e falar assim, eu quero me matricular porque eu perdi uma oportunidade de emprego e eu não consegui porque eu não falo inglês. É importante? Daqui 10 anos vai ser a língua mundial. Eu acho que até menos tempo que isso. Sim. E é claro que quando você tem conhecimento, seja a língua inglesa, outro idioma, ou qualquer coisa que você conquiste, desenvolvimento pessoal, porque eu já busquei, por exemplo, uma consultoria de imagem, né? Então, eu não sabia comer com aquele monte de talheres. Eu busquei uma oportunidade, um curso que me ensinasse, na verdade, a aprender toda a questão de etiqueta, porque eu não sabia. Conquistei isso através de uma outra pessoa. E essa pessoa, a dona Chloe, que a minha cachorrinha chama Chloe também, que eu achei o nome dela muito lindo. E também porque o nome, né, é bastante clássico. Ela me ensinou muita coisa. Então, paleta de cores, questão de roupa, questão de como se comportar, né, o direcionamento da sua imagem, o posicionamento que você quer dentro das redes sociais. E eu era uma pessoa que gostava muito de decote. Nossa, eu amava. E isso ela foi tirando de mim. Por quê? Porque tinha lugares que por mais que eu gostasse daquela roupa não era a roupa correta para aquela situação. Então,
eu busquei o conhecimento. Então, eu falo, tudo quando você busca, que vai agregar para tua vida e para o teu negócio, ou para tua perspectiva que você quer alcançar de objetivo, tudo é válido. Eu quero um segundo idioma porque eu quero ter conhecimento hoje da tecnologia, porque o inglês tá em tudo. Tá em tudo. Se você olhar... eu tô na área da saúde e eu busco fazer uma pós-graduação, um MBA. Você vai fazer um MBA, tudo em inglês. Você vai buscar um artigo, ele não tem tradução. Então, eu posso falar assim, o que a língua inglesa vai te ajudar a alavancar a tua vida? Depende que rumo você quer seguir. Eu quero viajar, eu conquistei a minha liberdade financeira e eu quero viajar e conhecer vários países. Perfeito. Como é que você vai aproveitar isso? Você vai depender de um guia turístico? Mesmo porque falar outros idiomas entrega pra gente um status maior, um valor maior. Você pode não usar até para trabalhar, mas para se expressar de uma forma melhor, né? De fato, eu falei valor, mas a importância, ou simplesmente se virar, faz muito sentido, né? Eu fui para Londres, né? Eu falo que eu descobri que eu falava bem o inglês quando eu comecei a fazer piadas em inglês, né? É verdade. Então, você consegue articular, consegue se expressar e a pessoa consegue entender e sorrir nesse sentido. Então, legal, passei pelo meu teste de fogo. E realmente, quando você vai atrás do conhecimento, você fez essa comparação com a questão do conhecimento com a etiqueta, a assessoria de imagem que você teve, o que você for buscar para agregar, né, para você, faz total sentido avançar. E para mim isso tem a ver com o seu perfil que eu falei lá anteriormente. Só que o inglês trouxe outros ganhos para você. Hoje você é empresária. Sim. E você tem uma franqueada. Eu tenho uma franquia que na verdade, tô indo pra quarta, né? Quarta franquia do CNA. É o seguinte, a minha história, eu comecei lá na Weezer, posso falar que fiquei quase 10 anos, né, no grupo, 8 anos e pouquinho, mas aí teve um tempo, né, que eu fiquei sem registro, então fiquei há bastante tempo. E aí eu tinha uma sócia, comprei uma unidade, na verdade tive oportunidade, tá? Foi me oferecido uma unidade, e aí virei bandeira pro CNA. Eu era o sangue azul, virei o sangue vermelho. Então, migrei pro CNA. Porque a bandeira da Wizard é azul e a do CNA é vermelha. É a água e o vinho. Tá. Bom, quando eu entrei no CNA, eu não posso te falar que logo de cara é como se você tivesse dentro de um negócio, igual o Rinodê, que você tem uma lavagem meio que cerebral ali. Na verdade, você fica com aquilo na cabeça. E quando eu fui para o CNA, era totalmente diferente. A venda, o pedagógico, o material didático. Na Weezer, você tinha o verbo ali, né? Estampado já de início do começo das lições. O CNA, não. É tudo dentro de um contexto. Então, contextualizava um assunto que eu teria que aprender o vocabulário e colocar na prática. E na Weezer, os consultores faziam aula demonstrativa para o cliente. Porque trabalhava com a neurolinguística, então a gente treinava a primeira página do livro e em 5 minutos o cliente estava falando aquelas frases prontas. Quer dizer, não é que ele aprendeu, ele decorou ali umas 10 frases e ele falava, cara, é muito fácil, eu vou comprar. Então, não tinha essa objeção do método. Agora, imagine você vender um livro, material, uma metodologia, que ali você não vai conseguir fazer uma degustação para o teu cliente. Ou se ele tiver dúvidas para confiar em você, ou ele vai para a sala de aula, ou ele vai fazer uma aula experimental ali com a coordenadora, com o professor, mas a venda automaticamente era o comercial que fazia. E quando eu fui para o CNA, o que mais me chamou a atenção na marca? Hoje, do posicionamento de todas as marcas da educação que eu vejo, eles estão antenados em tudo que está acontecendo no mundo. Questão da parte jovem, a adequação da metodologia, a questões das avaliações de prova, o comportamento em relação ao adulto, de como aprender um novo idioma. O cara não tem tempo para ficar 5 anos, às vezes ele não tem um horário fixo. Então, são métodos e formas de trabalho diferentes. Hoje, com o CNA, eu
vou fazer 8 anos na Bandeira. Bastante tempo. Bastante tempo. E há 2 anos eu vim estudando o meu posicionamento em entrar em escolas particulares com o famoso programa bilíngue. Uhum. Então, você escuta muito hoje, a escola do meu filho é programa bilíngue. Aquela escola é bilíngue. Bom, hoje eu só conheço uma escola verdadeiramente que é uma escola com uma grade curricular, uma matriz curricular que oferece 50% da aula no idioma materno e 50% da aula, né, na outra língua. Isso. O que é o meu programa? O meu programa hoje, ele tem um embasamento, né, que é o programa do CNA na escola, com de 3 a 5 aulas de inglês por semana, e nós vamos trabalhar ali dentro dos livros. Educação financeira, que é a matemática, artes, ciências, português, só que dentro do inglês. Então, o meu programa hoje, ele tem ali todas as matérias, a maior parte delas, artes, português, matemática, artes, né? E o inglês é em inglês. Certo? Só que quem dá essa aula hoje é o professor de inglês. Não é um professor de matemática que fala inglês, por exemplo. E aí, o que a gente ganha nisso? Eu conheço o mercado, porque antes de entrar num negócio, primeiro eu faço a estratégia e vejo onde eu vou, onde pode dar errado. Então, eu comecei a conhecer esse mercado. Hoje eu posso falar que o material do CNA, tanto que ganhou, né, vários prêmios, premiado por isso, porque eles têm essa capacitação para o aluno. Então, existe 1 milhão de programas. Eu estou hoje dentro de Bandeiras Anglo, que tem o programa da Edual. Só que o nosso programa hoje, ele ensina o aluno a pensar fora da caixa. Então, eu não venho com algo pronto. É um processo que vai demandar mais tempo para o aprendizado começar a acontecer? Depende da forma que você coloca na didática. Então, a gente usa muita cultura maker. Entramos hoje dentro de um mercado, e eu posso falar, eu estou indo para minha 3ª escola de programa bilíngue. Escolhi a Bandeira Anglo porque acredito muito nos ângulos que eu conheci, na qualidade, né, na direção, no comportamento da marca, para agregar para minha marca. Claro. E aí, dentro desse programa, além da gente estar na matriz curricular, que é dentro da grade, eu trago uma escola CNA junto. Então, a escola, porque hoje o pai, ele quer, né, que o filho faça a maior parte das coisas dentro da escola. É verdade. E aí, isso fica mais fácil para o pai. Então, ele já tem. O aluno, por exemplo, que quer agregar mais vocabulário e que tem dificuldades dentro do programa, o que a gente faz? Incentiva ele ir para o extracurricular. Ele já tem no contraturno dele o inglês do CNA, onde vai aprimorar esse inglês que ele tem na matriz curricular. Os que conseguem ir facilmente e se adaptando ao idioma, vai só para o apoio escolar. Do resto, porque a maior parte dos brasileiros não nasceu para falar inglês, né? Tem uma dificuldade. É diferente, né? A forma de falar, né? E de compreender e articular também. E aí, quando existe essa dificuldade, a gente tem toda uma estrutura para trabalhar dentro daquele foco, daquela turma, daquele aluno individual, né? Dentro dos apoios escolares. E quando é uma regra em questão assim, eu tenho muita dificuldade, o aluno vem para o extracurricular. E com isso, claro que eu ampliei a minha oportunidade de fazer negócios, entrei, né? Além de eu ter as minhas escolas, 2 escolas físicas, agora eu tenho a 3ª dentro de um ângulo, e nós estamos indo para a 4ª agora, que é para Nova Granada. Então, nós entramos em Nova Granada com o programa bilíngue dentro do ângulo, do 1º ao 5º ano, e também daremos oportunidade para as pessoas, né, da comunidade de Nova Granada terem um CNA hoje dentro do ângulo. Então, eu ganho, a escola ganha, né? Todo mundo ganha. E todo mundo ganha. A gente acaba trazendo clientes para eles trazem clientes para nós e assim
outro vai. É interessante porque o contexto, né? Então tem a Daiane vendedora, a Daiane líder e tem a Daiane empresária. Né? Que a Daiane empresária teve que aprender a ser empresária, porque faliu em 2021, não entendia de gestão administrativa, imposto, Receita Federal, não sabia nem o que era isso. Risco de empreendimento. Exatamente. Não sabia, eu vivia em outro mundo. Hoje, com a minha realidade, quer dizer, eu passei por todos os setores da empresa depois. Legal. Que era minha, inclusive. E eu fali em 2021, assim, quebrei mesmo, né? Quebrei. E aí vim me recuperando quando, em 2023, eu estabilizei as minhas escolas e abri Tanabi. Tá. Abri Tanabi, a unidade, né, dentro do ângulo, e hoje eu já tinha José Bonifácio com o programa bilíngue, com a unidade de José Bonifácio, e aí abri o programa bilíngue em Tanabi, abri essa unidade dentro do SET de Tanabi, e aí agora fui para Nova Granada. E aí dentro disso surgiram outras oportunidades. E só vou fazer um gancho comparativo. Então, você tem essa evolução de um perfil profissional, né? Na realidade, uma coisa ela vai sendo complementar à outra, né? Porque você, como líder de vendas, como gestora, tem aí entender o processo de venda, saber vender e treinar as pessoas para isso. Sim. Né? Só que são duas realidades completamente diferentes. Elas são semelhantes, estão no mesmo universo, mas são diferentes. Você mesmo já comparou isso. E agora, essa nova expertise a ser desenvolvido como gestora, como administradora, onde você tem que conhecer um outro tipo de universo. Sim. Né? E dar conta dos universos anteriores, porque você continua sendo líder das pessoas e toda operação tem que vender, certo? E assim, eu acho que para qualquer negócio você precisa ter braços fortes. Ninguém constrói nada sozinho. Perfeito. E o que acontece? Hoje eu posso dizer que a minha equipe em si, hoje, coordenação pedagógica, professores, liderança comercial, mesmo pessoas que estão entrando na liderança comercial agora, elas estão ali porque eu acredito nelas. Fundamental. Então, hoje, eu trabalho com pessoas que são tão boas como eu. Só que na área delas. Então, eu não tenho, por exemplo, antes eu tinha preocupação, será que o meu professor, ele tá dando aula certo? Hoje eu tenho uma líder que consegue muito bem avaliar isso. Ambas, de ambas as escolas. Então, eu não preciso mais ficar focada no meu pedagógico. Quando a gente começa a ter cair ali na retenção de alunos, né? No número de alunos que já estão cursando, já leva isso para a liderança, ó. Está assistindo aula? Cadê suas observações de aula? Então, eu pego o gancho final. Então, por exemplo, se ela fez o trabalho dela, que hoje eu confio muito, e é por isso que eu não tenho mais medo de não estar nos meus negócios. Porque eu desenvolvi pessoas que conseguem dar conta de cada área, sendo responsável pelos seus resultados, porque se elas não se responsabilizarem pelos números, pela performance delas, nós vamos trocar. E aí eu vou fazer um outro gancho. Você falou assim, eu olho para a retenção. Retenção é um indicador estratégico. Sim. Então, ao mesmo tempo que você fala que não está na sua empresa, no seu negócio, você está olhando para o indicador, para o KPI, para entender se aquelas pessoas estão desempenhando os trabalhos, os seus papéis. E à medida que você identifica que isso está fora de um parâmetro, você vai lá e intervir no processo. Eu vou intervir no processo e se depois que eu intervir o negócio não aconteceu, aí a gente troca. Não tem como. Eu falo, uma empresa hoje só vai ter o financeiro, só vai ter o cara lá que vai fazer a contabilidade da tua empresa, só vai ter o professor ou se vai ter o administrativo, se tiver vendas. Se não tiver venda, se não tiver cliente, nada acontece. Então, a minha estratégia sempre foi jogar muito limpo, ó. Você consegue entender qual que é o teu papel dentro da empresa? Porque muitas pessoas contratam pessoas e as pessoas não sabem qual é o papel delas dentro do negócio. Então, o teu papel hoje é esse. Isso é função tua e responsabilidade tua, não é minha.
Perfeito. Se eu te contratei e se eu te pago, é para você desenvolver o teu papel. Agora, se a empresa não supre aquilo que você busca, tá tudo bem. Continuamos amigos lá fora, só que aqui dentro o negócio funciona diferente. E na educação isso é pior ainda. Por quê? Nem todas, mas muitas famílias terceirizam a educação dos filhos para nós. Uhum. Então, a gente tem um processo de gestão, além de ser uma empresa, tem a gestão emocional. Emocional dos alunos. Dos alunos e dos pais dos alunos. Também tem isso. Por quê? Porque se a gente não educar o nosso cliente, sabe aquele cliente insatisfeito que chega com os 2 pés na porta? Nós temos isso na educação e é muito pior. Por quê? Porque a gente tem a vida do filho dele ali, aquilo que ele construi, que ele quer construir, os sonhos, os objetivos na nossa mão. Então, a responsabilidade no ramo de educação, ela se torna ainda mais... Maior. Além de ser maior e a responsabilidade ser gigantesca, porque quando você vende um curso de idiomas, você não tá vendendo fluência ali do idioma, do inglês, do espanhol. Não, você tá vendendo porque o pai, muitas vezes, o filho quer ser jogador de futebol e ele quer falar inglês porque ele quer ser jogador de futebol. Muitas vezes porque ele quer que o filho seja médico e ele quer um futuro promissor pro filho. Claro. Ou que o filho vai ser um grande empresário e seguir os passos dos pais. Então, você tá vendendo o futuro. Sim. Então, essa responsabilidade é muito grande. E dentro de uma matriz curricular, num programa bilíngue, não tem como você ir lá falar que é um programa bilíngue, que você vai desenvolver habilidades do século XXI e, na verdade, você não vai oferecer isso na ponta. Então, na minha opinião, quem está na educação sabe, e isso... Quem faz letras, quem faz pedagogia tem isso no código de ética, sabe que ele tá ali e que, querendo ou não, o trabalho dele posiciona o futuro do aluno, do cliente, né? Porque pode ser o adulto, pode ser o adolescente, pode ser a criança pequena. Ele tem um peso muito grande na vida da pessoa. E orienta a forma de ver o futuro, né? Sim. Porque todos nós somos alunos e tivemos professores bons e tivemos professores ruins, né? E muitos alunos, muitas pessoas não gostam de determinados assuntos. Porque o professor foi péssimo. Exatamente. É igual. Porque eu não odeio matemática, mas eu odeio física e química. Porque a minha professora de química sempre mandou a gente decorar a tabela periódica. Até hoje eu não sei aquela tabela. Então, quer dizer, naquele momento, e eu colava em química, porque não entrava na minha cabeça. Eu não era didática para me explicar a matéria, para eu poder entender. Já português, matemática, eu sempre fui muito boa. Português, então, minhas redações nem precisava, tem que ter um mínimo de linha. Já escrevia tanto que não precisava ter um mínimo. E a matemática básica hoje, eu falo que as escolas, muitas pecam nisso. Se o aluno não sabe o princípio da matemática, ele não vai saber o básico. Então, o princípio é tudo, a base é tudo. Você consegue evoluir sem o princípio, né? Sem o básico. Sem a mesma coisa o verbo to be, o maldito. Que é a base ou do bendito, inglês. né? Depende da escola. Depende da escola? Eu posso falar que depende do aluno, primeiramente, só que depende da gestão da escola. Tá. Eu posso ter a melhor marca. Se eu não for uma boa gestora, ou se eu não tiver a visão de qualidade do meu negócio, a marca ela não consegue ficar no mercado. Se não tiver uma boa equipe, inclusive, organizada. Porque se meus professores não forem bem treinados, não falarem inglês, não passarem por uma avaliação em relação à fluência, porque eu não posso contratar qualquer professor. Tem que ter professores que tenham conhecimento para poder dar aula. Se ele não tiver uma boa didática, como é que faz? O aluno não vai entender, porque já é difícil. Né? Porque não é fácil, já é difícil. E conta muito o quê? Eu preciso ter uma coordenação que motiva os professores para os professores motivar os alunos. Porque na geração que nós estamos hoje, tudo que começa a se tornar difícil, o aluno desiste. É diferente da nossa geração. Que a nossa mãe falava, vai lá e faz, senão eu te arrebento. Não era assim? Você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Agora não. Agora não é assim. Então, a gente vê que muita coisa mudou. E aí, imagina, você muitas vezes ter que dar um feedback pro pai. O pai para suprir, porque muitos pais, eles estão, né, trabalhando
estão ausentes, para dar um futuro melhor, para pagar uma escola particular, e aí você chega com feedback negativo do filho. E aí nós estamos numa geração que depende do que você fala, a criança, o adolescente fala, não quero mais, porque a escola é ruim. Não é que a escola é ruim, é que muitas vezes existe cobrança. E eu só vou conseguir alavancar aquele aluno no conhecimento se ele fizer a parte dele. Tem que ter o compromisso. O compromisso dele, da escola. Então eu posso ter a melhor marca. Se eu não for boa o suficiente para saber que eu tenho que contratar pessoas boas, que eu tenho que desenvolver as pessoas, que eu tenho que treinar. Hoje é muito difícil para essa nova geração, elas querem tudo pronto. As coisas não acontecem assim. Então eu contrato uma pessoa mais jovem, eu tenho que colocar na cabeça dela, antes a gente fazer questão de fazer treinamento, né? Sim. Poxa, eu quero fazer treinamento para aprender sobre o negócio que eu vou trabalhar. Hoje não. Hoje você fala assim, ó, eu tenho uma semana de treinamento. O cara fala, nossa, sério? Aí você respira e fala assim, sério? Realmente são outros tempos, né? A gente consegue comparar muito com a nossa fase de mais jovem. Você tá com quantos anos? Pode falar? Posso. 38. 38, legal. E, então, só pra gente pontuar, né? Você falou que começou a trabalhar com 13, tá com 38 e tem toda essa experiência, mas são outros tempos, a gente tem que se adaptar a esses novos tempos. E você traz essa visão de perfis que vão se completando. Eu acho que é importante. Acho que a gente nunca tratou disso aqui, né? Perfis complementares, uma evolução de características ao longo da carreira profissional. Mas hoje você, além das unidades também, sim, você empreende em outras frentes. Sim. Quais são? Hoje, a minha prima, né, a máfia, ela veio da família, né? Eu falo. Não, se a gente assistir aqueles filmes antigos, sim, Poderoso Chefão. Uhum. Então, hoje eu tenho, né, uma parceria junto com a minha prima Letícia, que ela tem uma empresa de semijoias, que é a Revive, inclusive a escolar é dela. Chamou bastante atenção a Árvore da Vida, lá na Carmen. E que a gente passou, né, uma semana bem legal, é um outro projeto agora. Sim. E aí nós temos a semijoia. Eu comecei, na verdade, eu queria abrir uma loja dela. Uhum. Falei, vamos franquear esse negócio de pensar grande, né? As coisas não são assim, nós somos pequenos, vai com o pé no chão. E comercial nunca pensa pequeno. Falei, não, então deixa eu abrir uma loja com a tua marca. Não, vamos devagar, não é assim. Eu falei, então me dá a maleta pra vender. A maleta você pode me dar? Não, a maleta tudo bem. Mas foi um sacrifício pra começar, viu? Porque pensava, nossa, mas ela é franqueada, vai vender semijoia. Só que eu tinha um outro propósito nisso. Quando eu pedi a maleta pra ela, o que eu vi? Eu estou no mercado de educação que existe as formaturas. E eu já tive a experiência de fazer uma formatura, né, dentro da minha escola de inglês. Que as mães, inclusive, choravam, porque via aquele resultado no filho e no final eles faziam uma apresentação. Então, isso era muito legal pra gente. E quando eu era cliente dela, na Semijoia, eu falava, o produto é bom. Porque se não é bom também, eu não fico, não viu? Adianta, né? Não, eu sou assim, ou é ou não é. Não vou vender uma coisa que depois vai unir o meu nome e vai falar assim, nossa, que porcaria que a Daiane me vendeu. Não. Ou é bom ou não é. Por isso que eu posso estar na marca que for. Se o negócio estiver desandando, eu vou chegar, ó, conserta isso aí, porque isso aí não tá legal. E aí, quando eu conheci, na verdade, quando eu falei pra ela, ó, eu quero ter oportunidade de vender semijoia, eu não conhecia nada de semijoia. Tanto é que eu fiz um print uma vez dos modelos das correntes, porque eu não conhecia os nomes das correntes. Deixei como capa no meu celular, que se a cliente me perguntasse, estava ali rapidinho, eu já dava a resposta. Aí eu peguei a maleta, e aí o que eu queria, na verdade? Trazer a semijoia para dentro do meu negócio. Para a formatura de alunos, que é o nosso plano aí para começo de 2024, 2025. Nós chegamos atrasadas nas formaturas esse ano, aí pegamos esse gancho e aí eu abri um showroom em Badi, da Revive. E a Revive automaticamente se trabalha com mulheres, né, com aquela questão do presentear. Você vende para o homem, ele tá comprando para a esposa, ele nunca vai comprar para ele, tá?
Homem, ele não compra igual a mulher. Eu falo, o vestuário feminino é diferente do masculino. Porque a mulher compra mesmo. O homem, só se ele tiver muito afim. Ou se ele quiser muito. Senão, pra você Senão vender pra ele, Sim. não compra. E aí, eu entrei na Revive. E aí, com o engajamento da Revive, porque aí cresceu muito em Rio Preto, aí eu trouxe revendedoras que tem um nome forte hoje, que não são revendedoras, por exemplo, que vende só o consignado, mas que tem franquia de outro negócio, que tem outros negócios, ou que vai alavancar o negócio dela que ela já tem. Nós entramos, as pessoas pediam, né? Porque, você tá vendendo semijoia, aí você começa a fazer foto, eu comecei a virar modelo da marca, e aí começaram, você não quer fazer esse trabalho? E eu não sou de provador, não é a minha pegada ali, não é isso, né? Meu negócio é estratégia comercial. Uhum. E aí deu muito certo, falei, Letícia, as pessoas querem, às vezes, a nossa imagem. Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, você entende super de rede social, os meus seguidores não são comprados, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, porque as pessoas querem ver a minha vida, consequentemente, os curiosos e os que gostam de mim. Falei, vamos abrir uma empresa de marketing. E a gente ensina as pessoas o básico. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem fazer uma paleta de cores num perfil empresarial, né? Não vai seguir ali uma linha. Não sabe, às vezes, fazer um post, não sabe impulsionar. E muitas agências, e eu já tive muitas, tá? Que eu contratei para o meu negócio. Sim. Porque não dá para você fazer tudo. Não dá, realmente não dá. Você ser a cara do teu negócio, eu faço questão, muitas ações comerciais, as parcerias grandes com empresa e com escola, sou eu que abro, eu sou a linha de frente, então não dá. E eu contratava agências de marketing, que eu queria o quê? O lead, o cliente. E aí, vinha uns lixos de lead. Eu falava, cara, né? Mas eu paguei horrores nisso aí, um rim. E me vem esse, né? Esse retorno. Eu falei, eu coloco uma ação comercial na rua, eu faço uma matrícula. Eu investi ali R$300, agora eu investi 3 mil e não consigo fazer uma venda. E aí, foi quando eu falei, Letícia, eu tenho esse conhecimento, a Letícia também tem. Falei, não, vamos agregar isso para um negócio e vamos ensinar as pessoas a terem a visão do negócio delas. Legal. Então, quanto, né, nesse post aqui, quanto você performou? Quanto você teve que investir? Valeu a pena? Não, vamos aprender a fazer uma arte, vamos comprar programas para você aprender a mexer. E aí foi quando entrou a Elevasione. Só que aí o negócio era tão novo que a gente não tinha um CNPJ. E dentro dessa estratégia, porque eu tinha um CNPJ que era da Revive. Aí eu tinha o CNPJ das escolas. Falei, Letícia, a gente tinha que abrir um CNPJ porque a gente já tinha cliente. Rápido assim. Rápido assim, sem ter a própria empresa aberta. Então, as pessoas viam o que a gente fazia e automaticamente, como é que faz? O como é que faz entrou um negócio no meio de como que faz. E aí, dentro disso, surgiu uma outra oportunidade na minha vida. Então, e aí eu te conheci, a gente fez uma roda de negócio, a gente participa muito. Eu gosto muito de conhecer pessoas, né? Eu falo que hoje o meu trabalho é conhecer pessoas e fazer relacionamento. E, consequentemente, os negócios vêm. É assim, é muito fácil. Eu falo que vender igual eu te falei, é o relacionamento. Então, por exemplo, às vezes eu conheço uma pessoa. Essa pessoa, às vezes, ela conhece uma das coisas que eu trabalho. Só que aí engaja com outro produto ou serviço que eu tenho. Então, isso foi muito legal e tá sendo pra minha vida. Acho que, perdão, interrompendo, mas essa relação entre conhecer pessoas de diversos segmentos, né, ela de fato projeta possibilidades e cria oportunidades, né? Tanto é que você adquiriu 2 unidades agora. Da Carmen Stephens. Então, hoje novembro. eu posso dizer que você é uma multi-empresária? Porque, né, 4 unidades de franquia, outras 2 de Carmen Stephens. Mais a empresa de joias, de semi-joias. E mais a empresa de marketing. Né? Que atende todas as suas empresas, na realidade, né? E que pode atender todas as empresas. Posso dizer, e são segmentos totalmente diferentes, né? É claro que eu tô entrando no varejo agora, né?
Porém, eu sempre gostei. Depois que eu fiz a consultoria com a dona Chloe, que na verdade é uma pessoa hoje, ela é consultora de modas e ela foi estilista e trabalhou muito com essa questão de... Nessas empresas tipo personal stylist. Tá. Só que ela trabalhou também com muitas pessoas que buscavam ela por questão de aprendizagem, não só da questão pessoal, eu vou aprender a me vestir, mas as regras de etiqueta. Comportamento, regra de etiqueta, social, isso. E a etiqueta dela, ela é uma pessoa muito viajada. Nem tô fazendo propaganda porque ela não pega qualquer cliente, tá? Já é uma senhora, viaja... Agora, eu até... Tava falando pra Letícia. Outubro, novembro, dezembro e começo de janeiro, ela não fica aqui, fica fora do país. E até quando eu comprei o curso, né? Eu cheguei lá e vi que eram pessoas bem diferentes de mim. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E quando eu conheci essa questão da moda, porque aí você começa a entrar num mundo diferente do seu, né? Me deu uma outra visão. E aí surgiu automaticamente, eu sou uma das clientes que eram cliente assídua da marca Carmen Stephens. E aí surgiu a oportunidade. Então posso falar, não é um negócio, como os outros, não eram negócios que eu conhecia, mas eu acho que eu tenho o principal, a capacidade de saber desenvolver qualquer negócio, a comunicação e o relacionamento. E a energia, né? E a energia. A intenção. E interessante porque, assim, eu sou consultor de empresa, fui durante um bom tempo, ainda sou um consultor de empresa, né? Mas hoje minha visão é mais para as pessoas. As pessoas são negócios. Mas do que se trata o trabalho de um consultor? Tanto olhando para a empresa quanto para pessoas. Tudo é processo. Cada etapa da vida de uma empresa é um processo. Existe o processo financeiro, o processo comercial, o processo de marketing. Tudo é um processo, tudo tem um começo, meio fim, uma regra para as coisas acontecerem. Qual é a comparação que eu faço com você? Em todas essas suas empresas, independente dos mercados que elas estejam inseridas, todas têm um processo. Sim. Né? E você, então, domina esses processos. Entende que a força motriz do processo das empresas é o comercial, e é hábil nisso, né? E tem experiência nesse sentido. Entende que como líder tem que gerenciar as pessoas nesse sentido e preparar em cada um dos segmentos, não importa o que, né? E se abastecer ou se cercar de braços direitos de pessoas tão competentes quanto você e enxergar o valor agora do risco da operação. Quando você é um empreendedor, um empresário, você tem que aprender a ler outros indicadores financeiros, contábeis, né? E o tempo, né? E o tempo, né? Para entender que as coisas demoram um tempo para se estabilizar de fato e que você, de fato, detém um know-how que se adapta, independente do segmento, se adapta a todos eles. Isso é muito legal. E por que eu trouxe esse gancho, inclusive? Para mostrar que existe um processo de evolução natural das pessoas que estejam dispostas a avançar. Que eu falei da energia. Ter a energia de fato de querer avançar. Você falou da ambição. Querer ir além. Não é uma questão de você pisar no outro, não. Todo mundo tem esse potencial de pegar alguma coisa e criar isso, se desenvolver, se aliançar com outras, né, e gerar as próprias oportunidades, independente de ter quebrado, né, ou de ser CLT. É possível você moldar o seu próprio destino. E o que eu acredito? Que um profissional, ele tem que saber isso, ele tem que ter isso dentro dele. Saber que ele é responsável por outras pessoas, como você que falou dos professores, né? Você como líder é responsável pela sua equipe, mas também ter a visão de que se essa pessoa não executar as tarefas dela bem feita, ou seja, fazer parte da sua vida de forma efetiva como equipe, ela não está apta a navegar no seu universo, não fazer parte desse universo profissional. Pode ser do pessoal, né? Como você falou, né? Tá tudo certo. Tá tudo amigos, certo, né? No pessoal tá tudo certo. Mas existe esse fluxo de querer ir além e ter o mesmo tipo de intenção, que eu falei que é energia, mas esse mesmo tipo de intenção, de avançar.
Eu vejo assim, eu não sou mãe, né? E eu sei que às vezes é muito difícil para uma mulher ela estar no mercado de trabalho e, querendo ou não, ter um filho e uma família, né? Eu sei, só que não é impossível, porque eu tenho mães. Eu tenho mães hoje que são extremamente profissionais, que são aviões e que têm família. Eu não posso te dizer que eu trabalho só pelo dinheiro, não. Eu trabalho porque eu gosto. E eu trabalho para conhecer pessoas novas e segmentos diferentes. Então, hoje eu posso dizer que a minha profissão e o meu dia a dia, ele me dá prazer. Porque tem muitas pessoas que falam assim, mas a gente precisa de um momento de prazer, a gente precisa escapar, mas tem muitos momentos que eu estou trabalhando e eu estou me divertindo. Uma ação, por exemplo, que eu fui fazer de uma escola. A gente estava num lugar super legal, na Arena Beach, lá em Nova Granada, chama Grand Beach. Nova Granada. E foi super legal. Como agora, na sexta-feira, eu vou ser a Rapunzel no ângulo, né? E no domingo a gente vai fazer uma ação social em Badibacite, que é uma festa para as crianças com os empreendedores de Badibacite. E eu vou ser a Frozen. Então... É legal porque assim, né, tem muita coisa que agrega, né? Tem muita... Por isso que eu falo da energia, essa intenção de fazer parte, de tornar, pegar o que você está falando, né? Tornar natural, tornar bom a prática profissional. É porque se você não faz algo que você ama, vira um trabalho e muitas vezes, querendo ou não, vira um estresse, né? Poxa, eu trabalho demais. Tem muita gente que fala assim, eu trabalho 12, 13, 14 horas. Tem momentos do meu trabalho que eu estou trabalhando, mas na verdade eu não estou. Então, por exemplo, eu com as meninas, né? A maior parte que eu trabalho hoje são mulheres. Elas são demais, assim, tem momentos super descontraídos, que o que eu teria numa conversa, por exemplo, num barzinho, eu tenho ali na escola. Agora vamos lá, vamos trabalhar. Você vai fazer a cobrança, você vai assistir a aula. E eu acho que os ambientes de trabalho, eles precisam ser leves. Né? Claro que a gente busca pelo resultado, com certeza. Eu busco meta, sempre. Mas tem que ser leve. Mas tem que ser leve. E as pessoas precisam entender as suas responsabilidades. Se tem isso, não tem como o negócio dar errado. E a pessoa, claro, ela tem que pegar essa responsabilidade para ela, independente, né, do patamar que ela se encontra ali dentro da empresa. Se ela é um líder, se ela é uma vendedora, né, se ela é os serviços gerais, todos têm o mesmo peso. Porque se a escola não estiver limpa, a mãe vai reclamar. Os pais vão embora. Então, eu acho que o peso é igual. Tanto do pedagógico, como da limpeza da escola, como da captação, como do pós-venda. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Dani, foi muito legal, tá? Essa conversa com você, esse bate-papo. Fluiu muito bem, assim. Eu digo que aprendi bastante. Eu acho que a sua experiência, né, para você que está assistindo aqui, ela é agregadora, né? Então, sempre que eu falo aqui, Daiane, eu penso que eu estou falando para uma geração que está chegando no mercado. E eu acho que é importante que as pessoas saibam que é possível evoluir, que dá trabalho, né? Que você tem que ter um tipo de perfil para querer avançar, né? Para conseguir executar o seu trabalho, independente do segmento que você escolheu, seja vendedor, seja um advogado, seja um professor, não importa. A questão você precisa ter a ambição de evoluir. Querer estudar, querer aprender, querer ganhar mais dinheiro, ou querer conhecer pessoas. Porque os pais não são para sempre. Porque os pais não são para sempre. Essa semana, tive a oportunidade de conhecer o CEO da Carmen Stephens, o Mário. E como líder e como pessoa, pelo pouco ali que eu tive convivência, né, dos dias que nós passamos em Franca, o cara, ele é, assim... dos CEOs que eu já conheci, como eu citei o seu Carlos Wizard, né? O cara é muito fera, assim. A responsabilidade, ele tem os filhos, mas ele não dá de mão beijada. Rico, poderia falar assim, toma, é seu, esse cargo é seu, mas não. Você vai ter que começar de baixo. E
o que eu falo, o que eu daria até de conselho, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Tem essa história. Não, mas... Às vezes você vai agregar, vai falar alguma coisa pra alguém e falar, ai, mas tô pedindo sua opinião. Mas eu vou pedir pra você a sua opinião sobre isso, nesse conselho, mas só que te complemente. Se eu pudesse falar algo assim que... Hoje a gente faz, eu, pelo menos Daiane, faço alguns projetos sociais, né? E eu vejo e trabalho com crianças, com jovens, né? Com adolescentes e com adultos. Tá. Às vezes a gente vê um jovem que tem a capacidade, que sabe que ele pode ir muito longe, mas muitas vezes ele não quer. Que ele acha que ele vai ter os pais para sempre. Então, se eu pudesse falar, né, para as pessoas, olha... Então, eu vou pedir para você. Olha para essa câmera aqui e fale para essas pessoas. Quem são essas pessoas? O que você falaria para elas? Os jovens, as crianças, os pais dos jovens e os adultos. Eu acredito que se você não tiver ambição, se você não tiver o intuito que a estrada, até pra você chegar no sucesso, que ela vai doer e que você vai passar por altos e baixos, e isso vai acontecer, e você não tiver pronto para poder entender que isso faz parte do processo do teu crescimento, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, a vida, infelizmente, ela é feita de altos e baixos. E eu penso assim, se eu tivesse, se toda vez que me aconteceu um problema, eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Fantástico. Pode falar, perdoe. Não, e nem né, nas oportunidades que surgiram para minha vida. Por mais que as pessoas pensem assim, eu não tenho o dinheiro que muitos empresários já têm. Porque tem empresários que eu conheço que têm muito dinheiro. Mas não é só o dinheiro. É a expertise, é o conhecimento, é a vontade. É a experiência de vida, inclusive, sim, né? O dinheiro é consequência. Tudo tem a hora certa, né? Eu acredito das coisas acontecerem. E eu sou muito jovem ainda. Com certeza. Então, tem muita coisa ainda, muita água para rolar. Daiane, mais uma vez, gostaria de agradecer sua participação aqui. Aprendi muito. E, para você que chegou até aqui, tchau, tchau. Tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3 mil profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.